13h41, seguindo ainda e falando das consequências da Covid-19, do coronavírus, agora trazendo mais para perto da gente aqui a realidade do ABC Paulista. O prefeito de Santo André está conosco, né? O Paulo Serra, né, Ana? Exatamente. Ele está com a gente para falar sobre toda a região metropolitana, a região ali do ABCD Paulista. Ele é o presidente do consórcio ABC e está com a gente aqui para falar sobre os altos índices de ocupação de leitos de UTI e a campanha de vacinação que está seguindo por aí também, né, prefeito? Boa tarde e obrigada por participar com a gente aqui do Bora Brasil. Boa tarde, prefeito. Bem-vindo. Obrigado, Joel. Obrigado, Ana. Boa tarde a toda a audiência aí do Bora Brasil. Uma alegria falar aqui com vocês. E como é que está o ritmo de vacinação aí na cidade, em todas as cidades, né, do ABC Paulista, prefeito? Ritmo intenso, a gente recebeu 39 mil doses para a região, claro que ainda muito aquém daquilo que é necessário, né, mesmo para esse primeiro grupo. A gente tem algo em torno de 40% do que seria necessário para esse primeiro grupo, mas as cidades, a gente começou de forma simultânea nas 7 cidades aqui da região, às 19 horas da terça-feira, e ritmo acelerado, né? A gente acredita que até este final de semana a gente já tenha essas 39 mil vacinas, seguindo todo a normativa do Ministério da Saúde, né? Com muito rigor aqui, há um cadastro pessoal de cada profissional da saúde que é vacinado, exatamente para a gente ter o controle e evitar essas notícias que vocês estavam reportando aí, notícias tristes, né? A gente vê a vacina como a maior esperança que a gente tem aí dos últimos meses, efetivamente a solução definitiva para a gente vencer essa guerra, mas a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, planejamento, e aqui no ABC isso está sendo feito. O prefeito, deixa eu tentar entender como que está acontecendo agora a campanha nacional de imunização para a gente identificar aonde há brecha, né? Que tipo de controle existe nessa campanha de vacinação? Agora é uma curiosidade, querendo questionar o senhor, que é um gestor que está lidando aí na linha de frente mesmo com essa vacinação. O senhor viu que tem pessoas inescrupulosas, infelizmente, sendo vacinadas de forma antecipada e criminosa. Prefeito do interior do Piauí, de 40 anos de idade, que recebeu a vacina e ainda entregou a vacina para o cunhado. Isso tem acontecido com uma certa frequência, tanto que há investigação em pelo menos 6 estados. Há algum controle rígido ou não, ô prefeito? Só para a gente saber se tiver brecha, porque se tem brecha, pessoas criminosas vão agir. O senhor tem percebido essa brecha, essa facilitação, porque é a oportunidade que acaba fazendo o bandido, ou a oportunidade que cai de mão beijada no colo do bandido, é o que ele quer, né? Olha, aqui no ABC a gente trabalha com o Conecta SUS, que é um sistema do Ministério da Saúde que obriga cada vacina aplicada a ser referenciada com um cadastro pessoal daquela pessoa que recebeu a vacina. Então aqui nós temos sido extremamente rigorosos e o sistema, Joel, é um sistema que faz um controle bastante eficaz. Se em outros locais as pessoas não estão usando esse sistema, aí o problema que a gente vai verificar na prestação de contas de como foi utilizada a vacina. Seguindo o regulamento, seguindo as normas, há ferramentas suficientes para esse controle. Tem o pré-cadastro, que é do site Vacina Já, que é um site do governo do estado, e esse site Vacina Já alimenta esse Conecta SUS do governo federal. Então, as ferramentas de controle existem, agora elas precisam ser utilizadas, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. O prefeito, essa ferramenta que o senhor está utilizando é porque o senhor quer utilizar ou que deve ser assim obrigatoriamente? Deve ser assim. A normativa do Plano Nacional de Imunização, ela precede que as cidades façam nominalmente o registro daquelas pessoas que são vacinadas, através desse sistema, né? É diferente de outras vacinações que você apresenta o cartão de vacina e já toma a vacina, né? Agora tem um controle, tem um sistema, uma ferramenta que permite um controle maior e isso vem nas normativas para esse tipo de vacinação. É o que a gente tem feito aqui no ABC.
Agora, prefeito, saindo um pouco da questão da vacinação, é importante também a gente falar sobre a situação dos leitos de UTI aí da região Sim. do ABC Paulista, né? A gente hoje começou o dia com a informação de que Mauá alcançou 100% de ocupação dos leitos de UTI e há uma possibilidade que é cada vez mais forte, a gente só não pode cravar porque vai ter que esperar a coletiva de amanhã, de que a região metropolitana, incluindo a capital, devem ser reclassificadas por causa desse ritmo acelerado de internações. Como que está a situação das demais cidades aí da região e que tipo de ajuda que vocês podem oferecer para Mauá? Olha, nós já fizemos através do consórcio, já foi deliberado a ampliação de 10 leitos de UTI para Mauá, também parceria com instituições privadas aqui da região. O Grande ABC, de uma forma geral, ele é uma das regiões que mais tem leitos de UTI por 100 mil habitantes. Nós temos 32 leitos de UTI por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo tem 18 leitos de UTI, na média, por 100 mil. Então, nós temos quase o dobro. E aí, a gente uniu aqui a região para que a cidade de Mauá saia o quanto antes dessa situação. A taxa de ocupação geral das 7 cidades, ela está em 69,8%, abaixo ainda dos 70%. A capital, se não me falha a memória, está com 72% e a região metropolitana com 71%. Então, a região do ABC continua sendo ainda, até por esse motivo, né, de ter uma disponibilidade de leitos maior, bem maior do que a média estadual, a nossa região continua tendo um dos menores índices de ocupação. E a gente vai aguardar amanhã essa reclassificação. Possivelmente, como você disse, deve ter, sem dúvida nenhuma, um aumento das restrições, mas o ABC está preparado, tem uma boa estrutura hospitalar e para que nenhum munícipe fique sem atendimento, ainda mais nesse momento que a gente vê um aumento no número de internações. Isso me leva a crer que a situação aí ela pode ser mais grave do que no restante do estado, a menos que eu esteja enganado, prefeito. Porque se o senhor tem mais leitos, proporcionalmente falando, e o senhor tem uma taxa de ocupação parecida com a de São Paulo, por exemplo, capital e região metropolitana... Que tem menos? Que tem menos, é porque a situação está mais grave. O senhor entende dessa forma também ou não? A questão de casos graves, né, Joel, ele tem diminuído. O que tem aumentado realmente é a quantidade de internações, né, por Covid. Casos moderados, casos leves, a quantidade, o número absoluto de casos. Agora, a gente tem mais leitos porque leitos Covid foram criados, né? Essa estrutura não existia. Então, aqui no caso de Santo André, foi criado 3 hospitais de campanha, um foi desmobilizado, mas os leitos foram redivididos por toda a rede. Então, nós temos 500 leitos novos Covid desde o início da pandemia, desde março, né? São Bernardo inaugurou um novo hospital de clínicas que está exclusivamente para Covid. São Caetano tem hospital de campanha, Ribeirão Pires tem hospital de campanha. Então, as cidades se prepararam e ampliaram essa oferta de leitos, justamente prevendo que a Covid ia exigir das cidades um potencial maior. A média e o aumento do número de casos tem seguido a média do estado. Por isso que mesmo tendo mais leitos, a gente tem uma taxa de ocupação menor, sempre menor, né? Hoje é um pouco menor, mas ela já foi bem menor. Então, a gente sempre fica abaixo, principalmente da média da capital, que é o que a gente usa de referência, porque há, como vocês sabem, uma ligação muito grande, né? O ABC fica muito colado na capital e tem um fluxo de pessoas, né? 40% praticamente da população de Santo André, no caso do ABC de uma forma geral, trabalham na capital, frequentam a capital, né? Por os mais variados motivos. Então, há uma circulação nesse eixo muito grande. Agora, se vier uma reclassificação, um endurecimento de regras, o ABC se adequa? Ou tem algum questionamento em relação a isso? Não, se dentro da coerência seguir a capital, né, como a gente tem índices melhores que a capital, a nossa base, a nossa referência, já como foi no passado, em todas as outras reclassificações, será a reclassificação da capital. Né? Perante a região metropolitana, também o ABC hoje tem o menor índice de ocupação, né, por conta dessa estrutura maior, como a gente colocou aqui. Então, nós vamos seguir porque a gente também entende que algumas medidas precisam ser tomadas, né? Entendemos, claro, a questão da economia, que é fundamental, importante.
Aqui a gente tentou ser o mais flexível possível para manter a doença sob controle, preservando vidas, dando segurança para a nossa gente, mas também não esquecendo do aspecto econômico das famílias, do comércio, enfim, todo o setor produtivo envolvido aí nessa quarentena, mas a gente entende que campanhas de conscientização, esse trabalho que vocês da imprensa fazem de conscientizar é fundamental, porque o que a gente está vendo hoje é consequência do mês de dezembro, né? Que foi um mês que houve um deslocamento de pessoas enorme, um fluxo de pessoas na rua muito maior que a média do que foi o ano passado inteiro, e as festas de final de ano que, lamentavelmente, a gente viu que houve aglomerações, houve festas, mesmo a gente fiscalizando de maneira muito firme. O prefeito, a gente viu o Plano São Paulo sofrer algumas adaptações no decorrer desses meses todos. Hoje, de acordo com o que o senhor aprendeu nessa pandemia toda, o que seria tomar uma medida eficiente, uma medida para ajudar a sua cidade e, ao mesmo tempo, preservar a economia, preservar os nichos que precisam ser preservados? O que o senhor faria para resolver ou para pelo menos amenizar esse problema que vocês estão enfrentando agora? O que o senhor faria, né? O senhor deixaria isso aberto, aquilo fechado, colocaria todo mundo dentro de casa? O que o senhor faria se tivesse o poder de decisão pleno? Olha, eu faria um grande chamamento desse setor produtivo, em especial no momento que a gente está vivendo hoje, Joel, de bares e restaurantes, para que haja um controle maior da frequência de público, em especial de bares, né? De públicos que não usam máscara, que dentro desses estabelecimentos é mais difícil praticar o distanciamento social. Eu acho que aí está o ponto de partida para essa grande conscientização que a gente precisa ter. E por quê? Né? O que a gente vê hoje, o crescimento dos casos, 70% das internações, pelo menos aqui na nossa região, estão entre pessoas de 25 a 45 anos. Houve uma mudança, Joel, do que a gente vivia o ano passado, no pico inicial da pandemia, quando os principais atingidos eram pessoas com mais de 60 anos de idade. Então está muito focado nesse público mais jovem, que está circulando mais, que está indo a bares, que está indo a baladas que não estão permitidas e que a gente tem que fiscalizar. Sim. Então eu faria, antes de tomar uma medida mais rígida, né, que seria a interrupção novamente, a suspensão das atividades, tentaria fazer um grande esforço conjunto, chamar essa parte do setor produtivo para cobrar deles uma fiscalização efetiva e cumprimento dos protocolos. Direcionado, porque falando direcionado para esse público específico no momento que a gente está vivendo hoje, né? Entendi. Hoje eu entrevistei o secretário municipal aqui da cidade de São Paulo de Saúde, o Edson Aparecido, e ele disse que encontraria com o vice-governador hoje à tarde, não sei em qual horário, e que faria um pedido para que as restrições fossem impostas de uma forma única, não só para São Paulo, mas região metropolitana, inclusive com o ABC, para que a gente tenha um resultado positivo lá na frente, para você não isolar determinadas regiões, mesmo que essas regiões estejam hoje com índices favoráveis. Que tipo de antecipação o senhor já recebeu do governo do estado de São Paulo? O senhor já recebeu alguma antecipação nessa linha, por exemplo, de bares ou de público jovem? Não recebemos nenhuma informação. A reunião do Conselho Econômico é hoje. O que a gente enviou através do consórcio são os dados da taxa de ocupação, da média móvel de casos, da média móvel de casos graves, para que o Estado possa analisar em cima de números. Agora, a análise do secretário Edson Aparecido, ela é muito coerente, porque tem uma ligação direta mesmo de fluxo de pessoas, epidemiologicamente falando, da região do ABC e de toda a região metropolitana com a capital, que é o grande centro mesmo que atrai essa circulação de pessoas. Então não faria sentido a capital estar numa fase e, no caso aqui, o ABC está em outra, e a gente defende isso, Joel, desde os primeiros momentos da pandemia, né, por conhecer o fluxo das pessoas aqui na nossa região. Prefeito, agora uma outra questão, até para encerrar da minha parte, em relação à vacinação. Voltando nisso,
Eu me lembro que quando vocês fizeram uma reunião aí no consórcio ABC e decidiram que a volta às aulas estaria condicionada à questão da vacina, havia uma previsão de que o retorno acontecesse na rede pública em março, né? Me corrija se não for isso. E na rede, isso aí, na rede pública já, aliás, na rede particular já em fevereiro. Há alguma mudança em relação a isso? Porque a gente já sabe, por meio do governo do estado, que em relação aos idosos, por exemplo, a gente deve ver essa vacinação começar lá para o fim de fevereiro, começo de março. Então, esse calendário de vocês está mantido, que vai ser acompanhado pela vacinação, deve ser jogado para frente também? Por enquanto está mantido, nós vamos, claro, agora cada dia, né, a gente tem que acompanhar isso praticamente dia a dia, né, monitorar 24 horas, porque as notícias nem sempre são positivas, mas elas ocorrem hora a hora, né? E o que o planejamento que a gente fez era baseado em 2 princípios. Primeiro, teriam 11 milhões de vacinas para São Paulo. Isso mudou porque as 11 milhões produzidas foram para todo o Brasil, né? Então, claro que diminuiu a quantidade de vacinas que viria para São Paulo. Sim. E a segunda questão é que no mês de fevereiro a gente trabalha com uma tendência de queda justamente porque janeiro a gente está vendo as consequências do que foi dezembro. E o fluxo de pessoas no mês de janeiro tem sido muito inferior, né? E, consequentemente, o isolamento social tem sido muito maior em janeiro do que foi em dezembro, o que pode acarretar numa queda dos casos em fevereiro. A somatória da vacinação com uma maior quantidade, com esse fluxo menor de pessoas, nos permitiria iniciar esse processo de volta às aulas com segurança. Por enquanto, o calendário não foi alterado, mas a gente vai ficar observando aí os próximos passos da vacinação para essa tomada de decisão, sempre em sintonia com as 7 cidades aqui da região. Perfeito. Prefeito Paulo Serra, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Sorte pra gente. Olha o trovão. Nossa, aqui, ó. Já é o Caramba, segundo. meu. Eu fiz até uma careta, me perdoa, prefeito, porque eu tomei um susto. Vai chover com o muito. primeiro que chegou, agora O tempo mais tá um. fechado aí também em Santo André, prefeito? Tá nublado, mas não tem aquela cara de tempestade não, ainda bem. São Pedro não tá bravo aí, igual tá aqui, né? Não, aqui tá não, São Pedro, por enquanto não. Prefeito, fique ligado aí, porque a Mayra de Jaimo, nossa competente repórter, ela está chegando aqui com uma informação de momento importantíssima de interesse coletivo, hein? Tem a ver com vacina. Prefeito, muito obrigado, tá? Um abraço ao senhor, João, viu? Obrigada pela atenção, prefeito. Fique com Deus. Imagina, estamos à disposição. Um abraço. A gente também. Até mais. Sorte para todos nós.